A gente estava falando aqui, então, né, do primeiro motivo que afasta a curva teórica da curva ideal, que é essa condição do fluido não entrar no ângulo correto aqui, né, ou beta 1 ou alfa 1, né? Tá? E isso acontece majoritariamente, né? Essa condição aqui de entrada sem pré-rotação acontece majoritariamente fora da faixa de operação da bomba. Então, por isso que as bombas centrífugas normalmente têm uma faixa de operação estreita, né? Tá? Certo? A outra questão é a influência do número de pás. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Rapidinho. Passar isso para baixo. É a influência do número de pás. Então é o seguinte, ó, na nossa análise teórica, né, a gente considerou esses VTs aqui, né, as velocidades tangenciais, que elas são uniformes, ou seja, ao longo da circunferência aqui, ó, a gente não levou em conta em nenhum momento que o VT pode variar. A gente vai ver que na realidade ele varia. E além disso, né, além dessa velocidade tangencial aqui variar com a circunferência, a gente vai ver por quê, a gente assume que se a pá aqui na saída tem, sei lá, 20 graus, o fluido vai seguir o formato da pá. Tá? Então são duas hipóteses que a gente fez, mas que na verdade, ó, nem uma coisa nem a outra é verdade. Então o VT2 não é uniforme, porque quando ele está perto da pá, ó, aqui, ó, né, aqui é o ideal, né, a gente fez o VT2 sem levar em conta a variação dele ao longo da circunferência. Só que é o seguinte, aqui, ó, VT2, né, tem essa magnitude, e aqui tem uma magnitude menor, né, longe da pá, tá vendo aqui, ó? Perto da pá tem uma magnitude, longe tem uma magnitude menor. Então, é isso aqui que acontece na realidade com a velocidade tangencial. E a outra questão, né, a gente considerou que o fluido ele sai de uma forma bem comportada ou se encaminha de forma bem comportada entre as pás, mas na verdade, ó, o que acontece, isso daqui é uma simulação por CFD, tá? Eu tirei isso de algum artigo aí que eu li. Olha só, existe uma recirculação muito forte, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 pás, né? E aí com essas 4 pás aqui, ó, existe uma recirculação muito forte. Tá? E aí a gente tem uma menor eficiência e um menor head, né? Porque você quer que o fluido seja encaminhado para fora do impelidor, pela rotação do impelidor. Então, a gente tem o ideal e tem o real, né? Tá? E isso, né, na verdade, essa não uniformidade de velocidade acaba criando uma não uniformidade de pressão também, né? Tá? Que a velocidade ela acaba tendo um perfil diferente do que a gente espera ali ao longo da pá, e aí o que acontece? É isso, né? Então, por isso que na saída, o ângulo ele pode ser ligeiramente menor que o beta 2, que é o slip loss, perda por escorregamento. Então, aqui, ó, esse daqui é o W2, ó, o azulzinho aqui é o W2 ideal, e o vermelhinho é o real, ele é um pouquinho menor, tá vendo? Isso acaba puxando, ó, o VT, né, a velocidade tangencial, que é a única responsável pelo torque ou pelo head, né? Um pouquinho para a esquerda aqui, então, na verdade, o head acaba sendo um pouquinho menor, né, a realidade. Agora, você pode falar, não, então vamos colocar muita pá aí, né? Vamos sair, vamos fazer um impelidor cheio de pá, porque a gente vai conseguir resolver esses problemas. A gente faz uma velocidade tangencial mais uniforme e o fluido vai ser encaminhado direitinho. Mas a questão aqui, primeiro, né, para você não ter não uniformidade na saída, a distância entre as pás tem que ser da ordem de grandeza da molécula de fluido. Então, você ia ter que ter uma distância ali muito pequenininha. E aí você ia ter uma perda de carga enorme, né? Certo?
A perda de carga ia começar a ficar muito importante se você começasse a colocar muita pá aqui. Tá? Mas aí, por outro lado, né, a recirculação ia se tornar difícil. Então, existe um número ótimo aí, né? Existe um número ótimo, você não pode botar nem muito pouco e nem muito. Então, de forma geral, 11, 14, 16 pás são usadas. Tá? Para você não ter nem poucas, nem poucas pás, nem muitas pás, né? Nem poucas pás que você tem uma não uniformidade e nem muitas pás que você cria uma perda de carga, uma resistência para o escoamento muito grande. Tá? Beleza? Agora, aí é o seguinte, né? Mesmo que você desconsidere a viscosidade, tanto a trajetória quanto esse escorregamento aqui, ó, esse slip loss aqui que eu estava falando, eles acontecem, mesmo que o fluido seja ideal, tá? Mesmo que você desconsidere a viscosidade do fluido, isso vai acontecer, né? Tá? Mesmo para fluidos com a viscosidade bem baixinha. Um outro fenômeno que acontece, né, que interfere muito no desempenho da bomba é a turbulência. Então, por exemplo, aqui ó, tem uma certa turbulência aqui na descarga da bomba e isso cria uma perda de carga enorme. Você queria que ele fosse embora ali, né? Você queria que o escoamento continuasse para cima e ele acabou, por algum acidente aqui na linha, criando uma turbulência indesejada. Tá? Então, ao longo do caminho da bomba também. Então, turbulência é um fator, né, que afasta as curvas reais, as curvas ideais das reais. Tá? A gente pode reunir todas essas perdas em um gráfico. Algumas dessas perdas elas abaixam a curva ré de vazão de forma constante, outras de forma não linear. Então vamos ver. Ó. E aí cada autor apresenta uma característica diferente dessas perdas. Ó. Aí eu vou botar aqui uns 3 ou 4 livros que eu consultei. Né? Então esse daqui é o livro de bombas clássico lá, né, do De Matos e De Falco. Ele considera o seguinte, ó, ele considera que a gente, por mais perfeito, né, por isso que ele vem insistindo nisso aqui, ó, algumas perdas acontecem mesmo para fluidos ideais. Por mais perfeito que seja seu impelidor, esse autor aqui argumenta que você nunca consegue chegar no head de Euler. O que é o head de Euler? É o 2VT2 sobre G, né? Lembra lá que o final das contas, a relação entre head VT2 sobre G. Tá? Esse é o que ele chama de HE aqui, do head de Euler, né? Tá? Sem pré-rotação na entrada, quer dizer, a entrada sem a pré-rotação, né? Usando todas aquelas hipóteses que a gente fez no teorema do transporte de Reynolds, né? Para o princípio da quantidade de movimento angular, a gente chega nessa expressão. Mas o argumento desse autor, e aí essa curva está aqui, ó, é a mais em cima aqui, né? A curva head vazão, né? Aqui tem o head e aqui tem a vazão, né? Então, essa curva head vazão, e lembra, né, um beta 2 menor que 90, que tem essa característica aqui, né? A gente estudou isso com detalhe na semana passada, né? A relação do beta 2 com o head. Tá? Então, o que ele argumenta é que esse head ideal aqui, né? Esse head de Euler aqui nunca é atingido. Porque por mais perfeito que seja, ele argumenta que sempre tem ele argumenta aqui, ó, que sempre vai ter a não uniformidade, tá? E essa questão da influência do número de pás, tá? O trajeto do fluido também, aqui, ó, tanto a trajetória, né, tanto o escorregamento quanto a trajetória, não são perfeitos mesmo para fluidos ideais. Então, por isso que ele bota esse head aqui inalcançável, né? Ele chama de head de Euler. E aí, segundo ele, o head que poderia ser alcançado é um head ideal. Ele chama o ideal, né, do head de Euler vezes um fator μ. Tá? Ou menos alguns fatores que não são perdas, né? Isso que ele está falando. São condições que acontecem que não significam que sejam perdas. Né? É justamente pela geometria ali, o fluido... ele chama de perdas outras questões que a gente vai analisar agora mais para frente. Tá?
certo? Ele chama aqui de alguns fatores, né? Então, por exemplo, não uniformidade da velocidade e escorregamento, que segundo ele, ele não chama isso de perda, né? Tá? Para esse autor aqui, certo? Então, esses são os fatores que ele chama que não permite que nunca um impelidor, né, que a energia nunca seja máxima para o impelidor. Certo? Então, o HI é a quantidade máxima para ele de energia que pode ser transferida para o fluido. Tá? Que é o HE, né, que é esse cara aqui, vezes um μ. Tá? E aí é sobre o HI que se determina a eficiência. Tá? Então tá aqui, ó, HI igual a μ, o 2VT2 sobre G. Tá? E aí, a partir disso, ó, que ele chama de fatores, né, que baixam essa curva? O atrito. Então, lembra que a gente desprezou a viscosidade. Então, a gente considera que o fluido passa aqui pelo impelidor de forma invícida, né? Então, não tem atrito entre uma camada e outra de fluido e nem atrito entre o fluido e a parede aqui, tá? Beleza? Mas existe, né? Mas é claro que tem atrito, claro que tem turbulência, claro que tem choque, né? A variação brusca de direção, por mais perfeita que seja a entrada, é isso que a gente estava falando aqui, né? Por mais perfeita que a entrada seja, vai existir algum choque aqui que o fluido não vai entrar perfeitamente ali alinhado com a pá, né? Ainda mais que a pá está girando. Tá? Beleza? Então a gente estava nesse slide aqui. Tá? Então, ele chama de head aqui, ó, uma eficiência hidráulica, eta H, vezes o head ideal, que é dado pelo μ vezes o 2VT2 sobre G. Tá? Tá aqui, ó. Essas últimas são não lineares, então por isso que a curva ideal é linear. Essas perdas de não uniformidade de velocidade e escorregamento trazem de forma linear a curva para baixo. Então a gente pode fazer uma curva vermelha aqui, né, que seria o head de Euler, uma curva azul clara, que seria o head ideal, que ele chama aqui embaixo. Tá? E aí, e aí uma curva, sei lá, laranja aqui, né? E aí sim, ó, essa curva aqui não linear é a curva que ele chama de curva real. Tá? Aqui, ó, tem as perdas, ó. Então tem duas achuras aqui, ó. Essa achura aqui do atrito, por causa da viscosidade, né? Tá? Então atrito aqui entenda a viscosidade, tá? Atrito interno. E aí depois choque e turbulência, né? Tá tudo dentro dessa outra achura aqui, ó. Tá? Eu não gosto, né? Eu até faço uma ressalva aqui, ó. Esse daqui fui eu que escrevi, que todos os outros livros mostram essa perda por atrito não linear e de fato ela é, né? Se vocês lembrarem lá da perda de carga, da equação de Darcy-Weisbach lá, né? Weisbach. Então, a perda de carga distribuída, né? Que a gente pode chamar de HL, head loss, né? É o F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade está relacionada com a vazão, isso daqui é quadrático, né? E aí o autor colocou essas perdas de atrito lineares. A gente vai ver que outros autores não consideram assim não, mas tudo bem, é só uma ressalva aqui que eu faço. E aí observa, de novo, eu sempre estou chamando a atenção do motivo da bomba ter uma faixa de uso. Né? O que eu estou dizendo é o seguinte, existe uma faixa aqui que o fabricante indica que a bomba funcione. Aqui está um dos motivos, a gente já viu o desbalanceio radial lá, né, do rotor, a gente já viu a questão da entrada sem pré-rotação, o triângulo de velocidade, então tem um monte, né, ao longo da apresentação, tem um monte de parte que mostra isso daqui, né, por isso existe uma faixa de aplicação, porque olha só, essas perdas, elas são as menores, né, elas são a mais perto possível aqui do ideal ou do head de Euler na vazão de trabalho aqui, né? Aqui a gente vai ver que esse é o ponto de máxima eficiência. Tá? Então, por isso que existe uma faixa de aplicação. Se a gente começar a sair fora da vazão de trabalho, a gente começa a trazer muitas ineficiências para dentro do processo, tá? Beleza?
Aqui é um outro autor, esse é o Fox, né? Um livro clássico aí de McFlu, né? Um livro do Fox. Então, ele faz mais ou menos as mesmas considerações, mas observa. Bom, aí ele tem uma nova parcela aqui, ó, recirculação. O que é recirculação, né? Olha só, aqui está a entrada da bomba, ela passa aqui pelo impelidor e sai aqui. Mas eventualmente, né? E aqui a entrada também, né? Tá? Eventualmente, existe uma recirculaçãozinha que volta para a sucção. Aqui é a descarga, né? Descarga, e aqui a sucção da bomba. Então, eventualmente, uma parte do fluido volta, né? Deixa eu dar um zoom ali. Aqui, ó. Eventualmente, uma parte do fluido volta aqui, ó, para a sucção e recircula. Então, o efeito da recirculação, ele colocou aqui nessa parcela aqui, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, né, nesse cinza claro aqui, ó. E essa parte do cinza um pouquinho mais escuro aqui, ó, ele chamou de perda, aquela perda que a gente tinha falado na entrada, né? A entrada com pré-rotação, na verdade, né? Devido ao choque aqui, ó. Tá? E o atrito está aqui, ó. Olha aqui o responsável pela influência da viscosidade, ó. Então, isso que eu escrevi, ó, no meu ponto de vista, aqui é melhor representado que no livro do Defalco, que ele é não linear, tá vendo? O atrito aqui, ó, é não linear, ó. Tá? Essa é a curva ideal, ele não faz esse autor, né, não faz essa consideração que o Defalco faz aqui, né, um head inalcançável, depois um ideal e tudo mais. Aqui ele já vem para um head ideal logo e engloba tudo nas perdas aqui dentro. E falando especificamente dessa perda por atrito, né, você observa que aqui, ó, ela é linear e esse autor considerou essa perda por atrito não linear. Eu acho, para mim, né, no meu ponto de vista, tudo aqui representa melhor, tá? De qualquer forma, a curva real é a azul aqui embaixo, bem parecida com a do autor anterior, tá? Então essa seria uma curva real de head e vazão, tá? Então aqui vazão, aqui é o head, tá? E a curva ideal linear, lembra que a gente trabalhou para calcular os betas, está aqui em cima. Bom, e assim vai, né? Aqui é um outro autor, é um Munson, é um outro livro de mecânica dos fluidos, então ele considera as perdas por atrito aqui também, ó, tá vendo? Bem parecido com o do Fox, tá? Não linear aqui dentro, né? Aqui está o head ideal, né? O teórico aqui, ó, linear. Aí você tem perdas por atrito não linear e ele engloba tudo em outras aqui, ó. Ele joga um outras aqui dentro, ó, que aí separação do escoamento. Aqui tem uma questão mais de camada limite, né? Não vale muito a pena a gente ficar discutindo isso agora, mas separação do escoamento, o atrito que existe no espaço entre as pás e a carcaça. Então existe um atrito forte. Ele está falando disso aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para eu explicar para vocês que isso é importante. Eita. É o seguinte, ó. Observa, né, que a gente quer que o fluido entre por aqui, onde está a mãozinha aqui, né? Passe aqui pelo impelidor. E aqui a gente não está vendo, porque está cortado, mas a voluta, né, ela tá fazendo isso aqui, né? E subindo, né, eventualmente. Tá? Então a saída a gente não está vendo, mas a gente quer que ele seja encaminhado, se a gente olhar de frente isso aqui, né? Se a gente olhar de frente, é mais ou menos isso aqui que está aqui, né? Isso daqui é a vista frontal, né? Isso daqui é um corte lateral. Então, a gente quer que o fluido entre aqui, né? Ele entra por aqui, dá a volta e sai aqui para cima, certo? Mas olha só, existe um atrito, ó, entre aqui, ó, o impelidor e a carcaça aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui está a carcaça em volta, né? E o impelidor está girando aqui, ó. Então, onde eu marquei em vermelho aqui, eu vou dar um zoom ali, ó. Onde eu marquei em vermelho é um atrito por causa da viscosidade do fluido, certo? Então isso também causa uma grande influência no head, tá? Que é o que ele está falando aqui. Esse autor aqui levantou essa bola aqui, né? Ó, o escoamento que existe no espaço entre o impelidor e a carcaça. Então isso causa uma perda, tá? Outros efeitos tridimensionais. Só que aí, de novo, né, na vazão de projeto, a maioria desses efeitos é minimizado. Então, a mesma questão da gente assumir, né, ou entender por que uma bomba tem uma faixa estreita de trabalho. Tá? Porque a gente minimiza todas essas perdas. Você não consegue, numa bomba centrífuga, por exemplo,
e até a descarga livre, né? Que é uma bomba, você liga uma bomba e coloca ela ali para descarregar sem precisar vencer uma perda de carga. Você não vai estar ajudando a bomba, você vai estar prejudicando ela, porque o máximo que você pode fazer é ligar, colocar uma torneira na saída e fechar um pouquinho, né? Porque aí você simula uma perda de carga, né, por atrito, que aí você traz o head aqui, na verdade, a gente vai ver, né, mais para frente, está relacionado com a perda de carga que a bomba tem que vencer, né? Ou é um desnível, mas esse desnível tem a mesma impacto, né, a mesma influência de uma perda de carga por atrito, por exemplo, né? Lembra lá de McFlure, que quando você tem acidente na linha, válvulas e tudo mais, ele soma na mesma parcela que soma de nível. Então, se você fechar uma válvula, o que você acaba criando aqui é uma dificuldade para a bomba, que é o que você precisa, né? Você não pode deixar uma bomba centrífuga funcionando na vazão zero, que é o que está aqui, né? Ela vai ter um máximo de pressão, mas ela está fora da faixa de trabalho e como não está bombeando fluido, ela acaba estragando, né? Porque ela acaba esquentando muito. Mas você também não pode nem aqui, ó, numa faixa muito perto da vazão zero, porque você está muito longe aqui dessa faixa ideal. Você começa a ter desequilíbrio radial ali, né? Do impelidor, você pode ter. Você tem essa questão aqui de ter muitas perdas, né? A eficiência da bomba começa a diminuir muito, da mesma forma que a bomba trabalhar contra uma descarga livre, sem nenhum esforço na saída. Isso é ruim para uma bomba centrífuga, tá? E aí, todos esses, ao longo do curso, né, ao longo de todas as apresentações, eu marquei em amarelinho aqui, né, todos os fatores que fazem com que a bomba tenha uma faixa estreita, né, relativamente estreita de trabalho. Você não pode, indefinidamente, nem em termos de head, nem em termos de vazão, botar essa bomba para funcionar indiscriminadamente. Então, eu juntei aqui, ó, num slide só, todas as considerações de todos os autores, né? Tá? Então, o que cada autor considera de forma geral, mas o que é interessante vocês verem aqui, ó? Eu vou marcar aqui que todos os autores mostram uma curva linear, né? Uma curva ideal linear, aqui, ó. E uma curva que aí, enfim, a gente pode pensar em todas as perdas aqui englobadas, e uma curva real aqui, ó, que é não linear, tá vendo aqui, ó? Tá? Da mesma forma aqui, esse autor, né, linear, ó, o ideal, né? E aí o head de Euler, né, que seria o 2, VT2 sobre G. Então, para esse autor aqui só, né, que esse head está aqui embaixo, mas para todos os outros, é a curva linear lá. Lembra que a gente passou, que a gente inclusive entendeu aqui, né, porque, aqui, ó, aqui atrás, ó, aqui. Foi exatamente aqui, ó. Por que é linear com a vazão, né? Por que o head é linear com a vazão? A gente trabalhou no triângulo de velocidade aqui atrás, lembra? Aqui, ó, trabalhou no triângulo de velocidade para fazer a relação entre o 2 VT2 e substituiu o VT2 aqui no triângulo de velocidade na saída, né? Tá? E chegou nessa relação linear aqui, ó. Né? C1 menos C2Q. Tá? Onde o C1 é o 2 ao quadrado sobre G e o C2 dado para essa relação, né? Isso saiu do VT2, né? Tá? Certo? Só relembrando aí por que é linear, né? Essa relação. E aí, aqui, a gente estava aqui, tá? Beleza? E a parte não linear, essa daqui aí é a real, né? E aqui, né, a gente tem perdas não lineares aqui, né? Perdas não lineares aqui, ó. Aqui, certo? E aí o head real, né? A curva head vazão real, considerando as perdas, ela é não linear, ela está aqui, né? Ela estaria aqui. Certo? Agora a gente vai ver a potência, né? Então a gente fez uma análise do head, agora a gente vai fazer uma análise da potência consumida no eixo do motor. Tá? Então, aqui, né, a gente só ressalva, né, ou reforça que o teorema do transporte de Reynolds é uma idealização, né, que permite determinar o máximo de energia fornecido para o fluido. Então, a gente já falei isso anteriormente, né, a gente ignora todas as variações de velocidade, né, que acontecem aqui ao longo
da passagem pela lâmina, e a gente, na verdade, assume, engloba tudo isso dentro desses fatores aqui, e, eventualmente, o que os fabricantes fazem é medir o head. Mas é claro que eles não podem ficar nessa tentativa e erro, né? Fabrica com um certo ângulo, vai lá e mede. Fabrica num certo ângulo, vai lá e mede. Uma análise computacional ajuda muito porque evita ou barateia, né, esse processo de fabricar, testar, fabricar, testar. Você pode, por mais impreciso, né, ou por mais que uma análise numérica não seja assim tão precisa quanto dados experimentais, mas é muito mais barato, né? Você aperta um botão, ele roda, você vê lá mais ou menos a influência que teve e depois você confirma no laboratório. Certo? Bom, onde a gente estava? Então, beleza, é isso que eu tinha falado, né? Bom, então a gente estava vendo aqui, ó, atrás, ó, a curva real head vazão, tá? Agora a gente vai ver a curva real potência absorvida no eixo da bomba vezes a vazão. Lembra, a gente estava determinando a potência multiplicando o torque pela velocidade de rotação, e aí a gente ficou aqui, ó. A gente ficou com essa relação aqui, ó. Né? Com essa relação aqui, né? Entre ou o torque vezes a velocidade de rotação, ou o head vezes a vazão máxima vezes o G, né? Tá aqui, ó. Esse cara aqui até volta lá mais. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Então, essa daqui, ó, era a expressão, isso daqui veio do torque vezes a velocidade de rotação, né? Lembra que o torque é o RVT, né? E aí, quando você multiplica a velocidade de rotação pelo R, sobra o U ali, né? Tá? Então, mas essa daqui é a potência ideal que a bomba precisa para desenvolver o head que a gente está trabalhando. Agora a gente vai ver a potência ideal. Tá? Da mesma forma que a gente trabalhou no head, né? Vamos voltar lá agora. Da mesma forma que a gente fez essa relação head ideal, head real, a gente vai ver como é que a gente faz com a potência. Tá? Agora, para a potência, a gente tem que considerar, né, as seguintes perdas aqui. Né? Então, o rendimento volumétrico, né, então aquela mesma questão que a gente fez para o head, né, então essa questão afeta o head e a potência, porque uma parte do fluido que é bombeado volta para a sucção, né? Então, a eficiência volumétrica ela é dado com uma relação entre a vazão e a soma da vazão e a vazão recirculada, né? Porque nem toda vazão vai para o processo, uma parte recircula. Então, aqui, né, de forma geral, essa eficiência é da ordem de 2% para bomba grande e 10% para pequena, porque quando você tem uma bomba grande, quer dizer, a tolerância relativa fica menor, né? A tolerância da máquina de um torno é o mesmo. Se você fabricar uma peça grande com a mesma tolerância, você tem uma tolerância relativa menor. Então, a eficiência volumétrica de bombas grandes ela é percentualmente menor do que bomba pequena. Tá? Aí a gente tem o rendimento hidráulico, né? Então é o atrito ou perda de carga do fluido que fica entre o impelidor e a carcaça. Lembra? Eu falei disso também, né? Eu comentei isso ali na eficiência, né? Essa eficiência que afeta o head, a potência, né? Da bomba. Então, esse dado de perda por atrito é disponível para a literatura para água fria, né? Então, a equação fundamental é dado por essa relação aqui empírica, né? Então, K, velocidade de rotação ao cubo, diâmetro da bomba quinta. Certo? E esse K aqui não é uma constante experimental, e essa potência AD é a potência de atrito no disco, né? Tá? Então, afeta o head e a potência. Então, é basicamente, né, aquilo que eu tinha desenhado anteriormente aqui, ó. Então, a gente tem fluido aqui entre a parte que gira, que é o impelidor, e a parte que está estacionária, que é a carcaça. Então, esse atrito aqui acaba gerando uma perda, né, uma dissipação de potência indesejada ali. Né? O atrito vira calor e não é o que a gente quer. Então, esse é o rendimento hidráulico. A gente tem o rendimento volumétrico, que a gente falou, né? Esse é o hidráulico.
E tem o mecânico, né? É a perda mecânica por atrito no mancal e no selo mecânico. A gente vai estudar mancal e selo mecânico mais para frente, mas de forma geral o que acontece, né? Aqui é a configuração de uma bomba, isso daqui parece uma bomba vortex. Então o fluido entra aqui e ele é descarregado para cá, né? Então, o que acontece, ó, é que as bombas, né, o fluido, ele pode ter a tendência de passar aqui, ó, pelo espaço entre o... Aqui é o eixo, né, que está ligado... Aqui tem uma flange, então isso daqui pode estar ligado no motor elétrico e tudo mais, né? Ou tem uma polia, parece que você tem uma polia, né? Aqui, ó. Ele está até falando que é o hub que é o flange da polia aqui, né? Então isso é uma polia, pode estar sendo... Isso aqui pode estar sendo acionado por algum motor através de uma correia, né? Mas, enfim, o que eu quero destacar aqui é que essas perdas mecânicas... Então, a gente tem que ter um mancal aqui, né? Um mancal axial e radial, a gente vai ver mais para frente por que precisa de um mancal axial aqui, né? Mas são mancais aqui de rolamento, tá vendo? Então, esse mancal tem uma perda, né? E aqui tem um selo, né? Isso daqui é uma gacheta, depois a gente vai ver isso mais para frente, que impede que o fluido entre aqui, né? Esses elementos, eles causam uma perda por atrito, né? Mas usualmente são pequenos, né? A tecnologia de mancais hoje está muito desenvolvida, então essas perdas aqui normalmente são pequenas. Então, 1% para bomba grande, 5% para bomba pequena. Então, além de ser pequena, né, ela é particular para um sistema específico. Aqui a gente pode ter vedação por gacheta, por selo mecânico, pode ter um mancal de deslizamento, de rolamento. O mancal de rolamento pode ser esfera, pode ser rolo, né? Então, cada sistema aqui particular tem uma perda, mas normalmente ele é pequeno. Ó. Isso daqui está mostrando ó, as perdas, quanto de HP, quantos HPs é dissipado só nessas perdas aqui, ó. Mecânica, né, no selo e no mancal. Então, essa bomba de 1.500 HP, por exemplo, aqui, ó, só para fazer conta redonda, né, ela está perdendo 1,5 HP a 2.225 RPM, mais ou menos, né, no meio aqui, entre 2.000 e 2.500. Né, tá? 2.225 RPM, tá? Beleza? Então, mais ou menos, né? Mais ou menos aí 1%, que é muito pouco, né? Tá? Então afeta indiretamente o head, né? Porque essa potência não está chegando no fluido, porque é menos potência para a bomba, mas quer dizer, mas é muito mais em questão da potência absorvida no eixo, né? Tá? Que aumenta ou diminui, né? Ou você pode pensar de duas maneiras, né? Ou você vai ter que ter mais torque no eixo aqui, ou você vai ter menos potência disponível para o fluido, tá? Bom, aí ó, a gente junta todas essas potências aqui, todas essas ineficiências aqui, né, a hidráulica, a volumétrica e a mecânica, num eta só. Né? Então a gente tem aqui a potência teórica, então a gente tem aqui ó, uma bomba cortada, né? Tem o impelidor e aqui seria um motor elétrico. Né? Então aqui ó, a gente tem numa ponta a potência teórica fornecida para o fluido, só que essa potência absorvida aqui pelo eixo ó, vai ser maior porque você tem recirculação, perda de carga, turbulência, atrito. Então, essa potência ali, né, na ponta do eixo ali, vai ser maior. Ou você pode pensar no caminho inverso, né? Você tem um motor elétrico fornecendo uma potência aqui no eixo, e aí você tem atrito, fricção, perda de carga, recirculação, e o fluido lá na ponta só recebe uma potência teórica menor do que a que foi fornecida aqui no eixo da bomba, tá? Beleza? Então, ó, a gente definiu a potência, né, que o fluido recebe, né? Ó, a potência fornecida ao fluido é dada por essa relação. Agora a gente vai chamar, então a gente pode chamar de potência ideal, né? A potência cedida ao fluido, então tá ela aqui, ó, o gama que é H, né, que é esse cara aqui, ó, tá certo? Por que gama, né? Porque o M ponto é ρg, tá? Opa, ρg é mole, falei besteira, isso é o gama, né? Tô confundindo com gama. É ρq, né? Então M ponto é ρq, tá? Aí você tem um G e tem um H. Mas quando você junta o ρ com o G, né, a massa específica com a aceleração local da gravidade, tem essa grandeza definida por peso específico. Então, gama, Q, H.
que é o nosso W ponto. Lembra, a gente sempre calculou a potência por essa relação, aí para trás, né? Que veio, né, lá do torque vezes a velocidade de rotação, tá? Certo? Então tá aqui, ó, gama QH, tá? Beleza? Tá aqui. Só que aí, né, é isso que eu estou mostrando. Essa é a potência que o fluido recebe. Só que o eixo aqui, ó, o motor elétrico, para a gente saber quanto que o motor elétrico precisa fornecer, a gente tem que levar em conta todas as eficiências ao longo do caminho aqui. Então, divide por eta. Tá? Beleza? Então, aqui, ó, resumindo, né? Então, as eficiências que afetam o head. As perdas hidráulicas, né? Atrito, turbulência, pré-rotação na entrada, recirculação, escorregamento na saída, VT2 não uniforme ao longo da circunferência, e a trajetória diferente do fluido, diferente do formato da pá. Essas eficiências aqui, elas não são tabeladas. Tá? Ela é medida, né, o H real, ele é medido diretamente. A gente normalmente mede esse cara aqui na bancada, né? A gente vai ver isso em alguns slides aí para frente, né? Esse rendimento é uma consequência da vida. A gente pode melhorar ele mudando o projeto do impelidor, aquilo que a gente falou do CFD, né? Você pode até mexer nisso daqui, nessa curva aqui, né? Mudando o projeto do impelidor lá por CFD, tá? Beleza? As eficiências que afetam a potência, isso a gente está falando das eficiências que afetam o head, né? São as perdas hidráulicas, né? Atrito, turbulência, pré-rotação na entrada, recirculação. Então, são as mesmas que a gente viu aqui, né? Algumas são iguais, né? Tá? Aí a gente tem aqui atrito no mancal, né? Esse cara indiretamente afeta o head, mas enfim, ele está mais associado à potência adicional que a bomba precisa. Mas esse cara aqui a gente mede, né? Existe grande interesse em saber o ponto de trabalho em termos de menor consumo energético. Então a gente consegue ir lá no eixo da bomba medir o torque e medir a velocidade de rotação. Então a gente sabe qual é a potência, né? Você pode... não é difícil instrumentar um medidor aqui de torque e de velocidade de rotação. Então isso daqui é medido, pode ser medido. Tá? Então normalmente o que se mede é a potência no eixo e o head. Tá? Beleza? Então aqui está o head, né? A questão do head ideal e o head real. Então isso daqui é medido, né? A gente pode medir. E esse cara aqui também a gente mede. Mas esse cara a gente só consegue mexer nele, né? Mexendo no projeto do impelidor. Tá? Beleza? Esse cara a gente mexe melhorando o atrito no mancal, melhorando a recirculação, diminuindo perdas hidráulicas, tá? Tem coisas que vão afetar os dois, né? Por exemplo, se diminui as perdas hidráulicas, você aumenta o head. Na verdade, uma coisa é consequência da outra, né? No fim das contas, né? Tá? Beleza? Então, ó, como a gente viu, né? A potência cedida ao fluido é dado por... Aqui, ó. Isso daqui, né? Quando a gente tem a potência em watt, né? Em joule por segundo. Então, se o head for dado em energia por massa, né, em metro quadrado por segundo ao quadrado, né, se a gente dividir esse cara aqui por G, ó, lembra? Se a gente dividir esse cara por G, a gente acaba ficando com head em energia por peso, em metro. Tá? Então, head, dividindo todo mundo por G aqui, ó, a gente tem essa relação energia por peso, né? Tá? E aí, se a gente não dividir por G, aí o que a gente tem é que o head é W ponto sobre M ponto. Aí a gente tem que multiplicar por G aqui de novo. Tá? Beleza? Então é só uma questão de conveniência, né? Eu só estou mostrando aqui que, dependendo de como você trabalhar as suas equações, você tem que multiplicar ou não por G novamente para chegar na potência em watt. Tá? Você tem que manter a coerência. Você pode escolher como você quer trabalhar, mas você tem que manter a coerência. Aqui a gente escolheu dividir por G, né? Foi uma escolha arbitrária. Poderia não ter dividido por G, certo? Então todas essas relações aqui que a gente que escreveu aqui, né? Que o G está aqui embaixo, ó, tá? Beleza? Poderia não estar,
Se a gente não tivesse dividido por G aqui, não estaria, ó, mas o head não ia ter dimensão de comprimento. Ele ia ter, né, o head ia ter dimensão de metro quadrado por segundo ao quadrado. A gente fez essa análise lá atrás quando falou desse slide aqui. Tá? Isso é uma conveniência, é uma maneira de você saber a energia que a bomba está fornecendo para o fluido em metro, né? Então você sabe que se a subida for vertical sem atrito nenhum, você consegue, nesses casos todos que a gente viu aqui, ó, nesses exemplos, ó, se vocês voltarem nesses exemplos aqui, ó, o head sair em metro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente dividiu por G, ó o G aqui, ó. Se não tivesse dividido por G, ia a unidade aqui, né, ia ser metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, tudo bem, a gente ia ficar com uma unidade diferente, mas a gente não conseguiria saber quantos metros essa bomba consegue elevar na vertical. Isso é conveniente, porque no fundo a gente vai ver depois que a gente tem que somar perda de carga, um monte de coisa. Então, na verdade, ela não vai subir na vertical 33,26 metros, porque tem perda de carga no meio do caminho. Mas, aquilo que eu tinha falado, né? Se você tem uma cisterna no nível da rua e você tem a sua casa lá, né? Você tem a sua casa e você quer bombear água para a caixa d'água, né? E você tem um desnível aqui de 50 metros, essa bomba definitivamente não vai funcionar. Tá? Porque você sabe que no máximo, né, idealmente na vertical, ela só consegue levantar 33,26 metros. Então, por isso que é interessante dividir por G aqui, tá? Certo? E aí, lá na frente, né, a gente tem que falar disso agora para manter a coerência, né? Se eu quiser manter a potência em watt, em joule por segundo, eu tenho que fazer o head, né? Certo? O head equivalente, né? Aqui, ó, eu tô aqui, ó, a potência aqui, o W ponto é joule por segundo, aqui o W ponto, né? Que é o que a gente está chamando agora de pot C, né? Certo? Que aqui atrás eu defini aqui, ó, que é o pot C, ó. Tá. Certo? Mas ele depende se eu dividir ou não por G lá atrás. É isso que eu estou falando, é isso que eu estou levantando, essa bola que eu estou levantando agora, para vocês tomarem cuidado. Então, se o seu head for dado em metro, a sua potência em watt, em joule por segundo, é o gama Q vezes o head em metro. Certo? Beleza? Se ele for dado, né? Se você aqui não dividiu pelo G, então ele foi dado em metro quadrado por segundo, é o ρ Q vezes H. Tá? Massa específica Q vezes H. Tá certo? E aí, a gente sabe também, né, que a potência absorvida lá no eixo da bomba é o torque vezes a velocidade de rotação, né? Essa potência aqui, ó. Certo? A potência absorvida lá no eixo da bomba é o torque vezes a velocidade de rotação. Tá? É o torque aqui do eixo, né? Vezes a velocidade de rotação. Então, ó, a eficiência global, né? A gente pode calcular a eficiência global entre a potência cedida ao fluido, ideal, sobre o que você mediu lá no eixo da bomba, tá? E aí, de novo, né? Se você colocar o head em metro, você tem que levar em consideração esse Gzinho ali, né? Você multiplica ou não por G em função do fato de você ter dividido ou não por G quando você definiu o head ali, tá? É opção sua, só tomar cuidado com isso. E na literatura, se vocês virem lá na literatura, o pot C, eles chamam de water horsepower, mesmo que não seja água, né? Então tem alguns livros que chamam o pot C de water horsepower e pot ABS de brake horsepower, tá? Então essa é uma nomenclatura em inglês, né? Que é comum de ser utilizado em livros de bombas, né? Na literatura e tudo mais, tá? Beleza? De forma geral, a curva de eficiência global, esse ETA, né? Que é o potência cedida sobre a potência absorvida, é fornecida pelo fabricante. Então, de forma geral, o fabricante fornece uma curva dessa aqui, ó, potência versus vazão. Ele mede isso na bancada. Tá? E aí, ó, essa imagem mostra o ponto de operação ótimo da bomba, né? A gente quer, eventualmente, trabalhar a bomba aqui, ó, que é aquela questão das faixas de operação, né? Onde ela tem eficiência máxima por causa daquele monte de condição que eu vinha falando anteriormente, né?
Esse ponto é chamado de BEP, Best Efficiency Point. Tá? Best Efficiency Point. Ou ponto de melhor eficiência. Né? Mas, normalmente, mesmo nos catálogos em português, você vê BEP. Tá? E a propriedade nesse ponto é indicada por um asterisco. Né? Então, se você tem uma bomba com a vazão no ponto de melhor eficiência, com head nesse ponto, né, equivalente aqui, né, e a potência absorvida nesse ponto, a gente tem os asteriscos ali. Tá? E a curva de potência absorvida também, né, ela também é fornecida pelo fabricante. E tem essa forma geral aqui. Né, a potência no eixo, né, contra a vazão, é dado mais ou menos por essa relação aqui. Tá? E aí, com os dados do head vazão e potência vazão e eficiência vazão, os fabricantes fornecem os catálogos de bomba, geralmente operando com água. E aí, o próximo tópico da aula, né, a próxima parte que a gente vai ver no curso, é justamente a curva do sistema, e aí a gente confronta a curva da bomba, que a gente está levantando aqui, né, que a gente já viu, potência, eficiência e head, com a curva do sistema. Tá? Essa curva, né, para uma bomba pode ser estimada na fase de projeto e na prática, né, no final das contas, quando a bomba está, vamos dizer assim, pronta para ser comercializada, esse levantamento é feito na bancada. Tá? Então, o que a gente viu aqui, né, na fase de projeto, a gente pode usar CFD, né, pode começar o projeto com algum critério básico dado pelo triângulo de velocidade, depois ir para CFD para fazer um ajuste fino ali das pás, né? Mas no final das contas, e aí depois fazer algum protótipo e tudo mais, mas no final das contas a coisa é feita, essa curva head vazão é levantada na bancada. Então isso daqui é um esqueminha, né, de como que isso é feito. Então imagina só, a gente tem um reservatório aqui, né, aí tem uma bomba, você vai lá e coloca a bomba nesse reservatório e liga. Se esse reservatório, né, for autossuficiente, então a bomba vai elevar o fluido de acordo com o head de Schutoff, que a gente chama, né, porque se você ligou a bomba aqui, ela não está indo para lugar nenhum, a bomba está ligada e o fluido está paradinho ali, né, ela só elevou aqui. Ó. Então a gente tem 1.1 com a vazão zero, né, porque a vazão está parada ali, né, um tubo muito grande. Aí a gente vai lá num gráfico head vazão, aqui o head está em pé e a vazão em barris por dia, porque isso daqui é um exemplo que eu tirei de uma aplicação de petróleo. Né? Então, normalmente o pessoal usa head em pé e vazão em barril por dia, que é o mais conveniente, né, para a indústria do petróleo. Mas, enfim, a gente está vazão zero e o head, a gente mediu o head na vazão zero. Aí foi lá e colocou enfim, isso daqui já deveria estar, né, na tubulação, mas abriu uma válvula aqui, ó. Então a gente tem uma certa vazão V2 que a gente mede, né? A gente pode colocar um recipiente, ou ter um medidor de vazão instrumentado, ou colocar um recipiente medindo quanto tempo leva para aquele recipiente graduado a encher. Então a gente tem uma vazão 2 e um head 2 ali, né? Aí você vai lá na curva, head vazão e marca aqui, ó. Head 2, vazão 2, por exemplo, né? E assim sucessivamente. Abre a válvula, né? Você tem um head 3, uma vazão 3. Tá? Aí você vai lá e marca. Head 3, vazão 3. E assim sucessivamente. Aí você faz o levantamento da curva da bomba. Tá? Isso daqui é uma maneira, né, assim, vamos dizer, muito arcaica, né, de fazer essa determinação. Aqui está a descarga livre, né? É como se a bomba, o que é a descarga livre? Ó? A bomba, ela estaria descarregando aqui, ó. Não está vencendo nenhum head, tá? Como se tivesse uma válvula aqui aberta, né? Que é aquilo que eu tinha falado, né? Isso aqui é péssimo para a bomba. Normalmente, a gente viu, né? Ela tem uma faixa de operação que ela tem que funcionar ali para não desgastar mancal, eixo, esforço radial e tudo mais, tá? Aqui é a condição de descarga livre. Uma outra maneira mais elegante, vamos dizer assim, né, é uma bancada instrumentada. A gente vai ver, na parte de sistema, né, que se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, né, o teorema do transporte de Reynolds,
ao longo da bomba, a gente fica com essa relação aqui, ó. A energia que a bomba precisa fornecer, a gente vai ver isso com detalhe, tá? Já no próxima parte do curso. É a diferença de pressão P2 menos P1, então a gente considerou um volume de controle aqui, ó, pegando a bomba, né? Tem uma vazão entrando aqui. Isso é um sistema um pouquinho complexo, porque tinham duas bombas, ó. Tem uma bomba aqui atrás, né? Então aqui ele pode fazer bombas em série, bomba em paralelo, então por isso que a coisa está um pouquinho complexa. Mas vamos focar nessa bomba aqui, ó, nessa pump 2 aqui da frente. Ó. Então ela está instrumentada, tá vendo? Ela tem um medidor de pressão aqui P2 e tem um medidor de pressão P1. Se a gente considerar aqui que a área é igual da tubulação de admissão e de sucção, esse cara vai embora, e desprezando, né, a diferença de altura, até pode considerar se quiser, mas a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? A gente fica que o head que a bomba fornece é a diferença entre a pressão na entrada e na saída. Tem um termozinho de perda de carga aqui, que a gente vai ver também, eu omiti algumas coisas por simplificação aqui, né? Que aqui seria um termo de perda de carga, que é F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, né? Então, se eu tiver essa válvula aqui, ó, a válvula 4, se eu começar a fechar a válvula, eu mexo no F aqui, ó. Tá? E aí, mexendo no F, eu mexo no head que a bomba precisa fornecer. E mexo também na vazão, né? À medida que eu vou fechando aqui, a vazão vai diminuindo porque a perda de carga vai aumentando. Então, eu consigo mexer com essa válvula aqui e aqui. Então, a bomba está funcionando, eu vou fechando a válvula. À medida que eu vou fechando a válvula, eu vou tendo esses pontos aqui, ó. O head aumentando e a vazão diminuindo. Quando eu abro a válvula, eu venho aqui. Então, é uma outra maneira de levantar a curva de bomba, né, numa bancada, tá? Então você bota a bomba que você fabricou lá numa bancada, né, instrumentada desse jeito aqui, mede o ΔP aqui, ó, então você precisa, né, para determinar a energia fornecida pela bomba, né, o head aqui da bomba, mede o ΔP, que aí normalmente é o contrário, né? O usuário vai ter o head e ele consegue determinar o ΔP. Só que o fabricante, quando está caracterizando a bomba dele, ele tem que medir o ΔP, saber caracterizar a perda de carga, e aí ele levanta a curva de head, tá? Beleza? Tá claro isso? É uma maneira. Então, aqui é o link para esse artigo, né, que eu tirei isso. Aqui tem o medidor de vazão, tá vendo aqui, ó? Então tá tudo caracterizado essa linha dele, ó. Ele tem vazão, tem pressão, tá? Então ele conseguiria aqui, eventualmente fazer o levantamento da curva de perda de carga da bomba, da curva head de vazão da bomba com essa configuração, tá? Beleza? É uma outra configuração, né? A gente viu essa daqui. É um pouco arcaica, né? E tem essa daqui que é um pouco mais elegante, né? Tá? E aí, de novo, né? Claro que antes de você fazer isso, né, o fabricante vai passar por uma fase de projeto computacional do impelidor, né? Você não vai fabricar impelidor, aquilo que eu estava falando, né? Fabrica impelidor, coloca, testa, fabrica impelidor, isso é muito caro e demorado, né? Na verdade, o CFD ajuda nessa questão, né? De você, no computador, já ter uma ideia geral do que você quer, e aí depois fabrica alguma coisa próximo do que você determinou lá por CFD, tá? Beleza? São 9h58, só para não ficar muito quebrado, amanhã a gente continua daqui. Alguma pergunta aí? Tranquilo, pessoal. Tranquilo? Complicadinho, mas tranquilo. Oi? Complicado, né? Mas tranquilo. Você falou complicado?